juntos a ministração da palavra. Então, abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 7. E eu queria que você se conectasse, de fato, a isso que vai ser feito agora, a essa ministração da palavra que vai ser liberada agora. Nós estaremos, de alguma forma, conectando com a voz do Senhor, com aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã, através da leitura bíblica e da explanação. Já falou de tantas maneiras, e eu queria que você pudesse estar bem conectado nessa palavra. Salmo capítulo 24, a partir do verso 7 a 10, mas não vamos ler ainda. Eu queria só primeiro dizer para você que a Bíblia, basicamente, ela trata de 3 assuntos. Todos os livros, o Antigo e o Novo Testamento, o Velho e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, tratam de um mesmo assunto. O Rei, que é Deus, o reino de Deus e do povo de Deus, que são os súditos desse Rei. Amém? Então repita comigo, a Bíblia trata do Rei. Repita, Rei. A Bíblia trata do reino, repita, reino. Isso, e agora a Bíblia trata dos seus súditos, a Bíblia fala do povo de Deus, então fala o povo do Rei. Então é o Rei, o reino e o povo do Rei. Todos os textos bíblicos, eles vão tratar em aspectos gerais desses 3 tópicos, desses 3 assuntos. O Rei, como é o Rei, quem é o Rei, quais as características do Rei, o reino, como acontece o reino, como o reino se estabelece, como as coisas são no reino de Deus, e o povo que faz parte desse reino, ou seja, o povo de Deus, os súditos desse rei, os servos desse rei. Então, basicamente, a Bíblia trata desses 3 assuntos. Salmo, capítulo 24, versículo 7 a 10, nós queremos identificar o rei e declarar quem é o nosso rei. Salmo 24, verso 7 até o 10, declara assim a palavra do Senhor: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? É uma pergunta. E agora vem a resposta. O Senhor, forte e valente. O Senhor, valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dizer amém a isso, querido? Ele é o Rei da Glória. E o texto fala, abram-se, ó portais. Por quê? Porque quando um rei estava voltando de suas batalhas, voltando para a sua cidade, voltando para o seu povo, voltando para o seu trono, aí aquele arauto, ele dava uma notícia: o rei está voltando. E ali abriam-se as portas para que pudesse entrar o rei. Então imagine, crie um filme na sua mente de uma cidade daquelas medievais, uma cidade daquelas antigas, e aí com aquelas portas enormes de madeira. E aí você imagina agora, voltando, cavalgando à frente, alguém numa armadura bonita, polida, uma bandeira erguida. A bandeira erguida com o brasão daquele rei, com a identificação daquele rei. Por isso a Bíblia fala que Jeová é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. E aquela bandeira sendo hasteada e todo o exército voltando, o rei à frente. E lá de cima daqueles muros, vira-se alguém e fala: abram-se as portas. O rei está voltando. O rei está voltando para o seu povo. Há um anúncio, há um aviso, há uma declaração de que o rei está voltando. Ele e todos aqueles que com ele estavam nas batalhas estão voltando agora para casa, voltando para o seu lugar, voltando para o seu povo,
voltando para o seu território, voltando para aquilo que é próprio, para aquilo que é seu. E é dentro deste contexto que a Bíblia fala que nós somos os servos, os súditos, o povo de Deus que é o nosso rei. E a Bíblia então fala que nós devemos declarar, profetizar, abram-se as portas, abram-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória. O nosso Rei está voltando, o nosso Rei virá novamente para o seu povo, e nós devemos declarar isso, abram-se, ó portais eternos. O problema é que nós não somos um povo que vive na monarquia, nós somos um povo que vive na democracia. Nós não somos acostumados com monarquia, um rei absoluto no poder, liderando, governando, mandando. Então, eu começo a palavra fazendo a seguinte pergunta: como um rei é colocado no poder? Como um rei é tirado do poder? Como surgiram os reis? E aí essa pergunta eu sei responder, porque eu fiz a história, e no início da civilização, nós, homens, éramos caçadores, coletores, nômades. Depois de um determinado tempo, descobrimos que, ao invés de ficar perdendo tempo, indo de um lugar para o outro, nós poderíamos fazer um acampamento, montar a nossa tenda perto de um rio. E ali, então, começou o sedentarismo. E aqueles ambientes onde eram feitas as tendas foram se multiplicando, porque eu vou para um determinado lugar, monto a minha tenda lá quadrica, aí nós temos filhos, e temos mais filhos, e os nossos netos, e aquilo foi crescendo, daí nasceram as cidades. E, inicialmente, historicamente, não haviam governos, não haviam países, haviam essas grandes famílias. Daí o primeiro sistema de governo conhecido, instituído naturalmente, foi o sistema patriarcal, onde havia um pai, um chefe, um líder, e todos eram filhos daquele pai. Naturalmente, aquele pai era obedecido e era honrado, porque todos nasceram daquele pai. Pai, avô, bisavô, tatravô. E quando aquele pai morria, havia uma sucessão dentro daquela linhagem, dentro daquela origem, dentro daquela mesma visão do filho assumir o trono. Então a monarquia, ela surge como uma consequência natural do processo de desenvolvimento histórico da nossa civilização. E isso tudo acontece de forma natural pela origem, como a coisa originou. Então, eu tenho aquele grupo que está na minha casa. Quem manda na minha casa? Sou eu. Ok? Imagina eu entrar lá na casa do Felipe, a quem eu gosto de usar sempre como exemplo. Entrar lá na casa dele. Jair, ele me convidou, não foi o caso, porque nunca aconteceu isso, mas ele me convidou para comer uma comida na casa dele. E eu entro lá na casa dele, já meto o pé na porta, já entro, já abro a geladeira, aí já vou pegando, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, essa comida eu gosto, essa comida eu não gosto, aí como tudo que ele tem para oferecer, depois eu vou lá no quarto dele, sem pedir autorização, sem falar nada, puxo o lençol da cama, porque quando vai uma visita, geralmente a gente forra a cama, fora isso a cama fica toda desarrumada, mas naquele dia a cama lá estava arrumada, visita, aí eu vou lá no quarto, puxo aquela cama, me deito naquela cama, tiro o meu sapato e falo, não me atrapalhe agora não, que eu vou dar uma descansadinha, que eu tenho culto à noite. Conhecendo bem o Felipe, como vocês acham que ele iria se sentir? Por que ele se sentiria ofendido? Porque é a casa dele, porque é o território dele, porque é a família dele. E quando é isso, quem manda? Ele. Então, os reis ou a monarquia surgiu naturalmente com esse processo do patriarca. A monarquia começa com a lógica da liderança dos patriarcas, dos chefes tribais, logo do início, lá na criação da família. Então, veja, não há uma eleição para se colocar um rei no poder. Não há eleição, não tem campanha política, não tem lobby, não tem proposta, não tem nada, porque quem manda é o pai, a casa é dele, o espaço é dele, o território é dele,
o lugar é dele. Logo, quem manda é ele. Acontece que essa dificuldade de entender a monarquia, ela vem por conta da tal da democracia, onde nós elegemos quem será o nosso líder e quem não será o nosso líder. E, em nome de Jesus, você vai ter muita oração, muito critério para eleger quem vão ser os seus representantes. Aqui na igreja nós não falamos de política, não trazemos políticos aqui, mas oramos para que você tenha a sabedoria de Deus para colocar no poder aqueles que são inspirados por Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Rei. E a democracia, ela nos afasta um pouco desse processo de reconhecer o Rei da Glória, de reconhecer como funciona o Rei, porque nós temos o direito de colocar no poder e nós temos o direito de tirar do poder. Nós temos o direito de escolher, eleger quem será o nosso líder. Mas na monarquia, não. A monarquia se origina com aquele pai, o grande pai, e ele vai então dominando aquele território, e ele vai cuidando daquele território. Agora, qual é o pai que não vai querer o bem dos seus filhos? Qual é o pai que não vai prover alimento para os seus filhos? Qual é o pai que não vai proteger os seus filhos? Qual é o pai que não vai dar atenção, carinho e amor para os seus filhos? Então, quando nós pensamos em monarquia, a partir de uma perspectiva democrática, nós entendemos que todo o absolutismo ele é mau. Historicamente, foi construído em nosso senso comum a ideia de que todo poder absoluto é mau. Mas Deus é o poder absoluto. Ele é o Rei da Glória. Ele não é eleito para ser o rei. Ele é o rei. Ele não é escolhido para ser o rei. Ele é o rei. Ele é o rei, ele tem um reino e ele tem o seu povo. Você pode escolher se você vai ser povo daquele rei, ou você pode escolher se você não vai ser povo daquele rei. Você pode escolher se você vai viver no território daquele rei, ou você pode escolher se você vai viver longe do território daquele rei. Você pode escolher se você vai se submeter àquele rei, ou se você vai desobedecer àquele rei. Mas você nunca poderá escolher se Deus é ou não é o rei, porque Ele é o Rei da Glória. Então, o rei, ele é naturalmente rei por aquilo que ele cria, por aquilo que ele faz, pelas pessoas que nascem dele. Então foi assim o sistema patriarcal que desenvolveu-se e então virou um sistema monárquico e desenvolveu-se. E aí você vai vendo a história da Bíblia, que é a história do reino, você vai vendo os reis que foram colocados, você vai vendo os líderes, a multiplicação e tudo mais. Agora entenda, quando nós compreendemos que a monarquia, ela não é uma opção, ela é uma obrigação, nós começamos a entender que ou nós nos submetemos ao rei, e aí eu preciso saber o que um rei faz, o que o rei é, quais são as regras daquele reino, para eu poder entrar naquele reino. Então, se eu vou na casa do meu amado Felipe, e eu não conheço as regras, ou não conheço como as coisas são lá, eu posso ferir as regras, mas se eu o amo e quero amá-lo, e quero honrá-lo, eu vou saber como se faz. Aqui vocês tiram o sapato, eu posso sentar nessa cadeira, a comida que me é servida, eu agradeço, e isso eu faço por amar aquela autoridade, por amar aquele que está dominando aquele lugar. Então, se eu pego a comida que me é servida naquele banquete e digo, olha, o que você fez não me interessa, não me serve, eu não gostei, eu estou desonrando a pessoa que fez aquela comida. Amém, queridos? Porque quando você não gosta do que a pessoa faz, você meio que desonra quem a pessoa é.
Essa é a dificuldade do ministério pastoral, porque quando uma pessoa quer aprovação pelo que ela faz, e o que ela faz é errado, e o pastor diz não é assim, a pessoa leva para o lado pessoal. O pastor não gosta de mim. Querido, entenda, eu gosto de você. Amém? Eu gosto de você. Eu só sou pastor porque você existe. Eu gosto de você. Então, quando eu vou num determinado reino e olho aquilo que o reino fez, eu vejo que aquele reino, ele vai ser elogiado, ou ele vai ser, de alguma forma, denegrido pelas opções daquele rei. Não é isso? Então, se aquele rei escolheu boas coisas, se aquele rei agiu de uma forma sábia, se aquele rei tem boas ideias, todo o reino dele vai se dar bem, todo o reino dele vai ganhar. Vez por outra eu ouço alguém falar, eu vou morar no país do primeiro mundo. Por quê? Porque quem lidera lá, lidera melhor do que quem lidera aqui. E quando um líder é melhor, todo mundo sai ganhando. Ok? E nós temos o texto bíblico, Salmo 24, e eu volto, verso 1 e verso 2, que fala sobre esse que é naturalmente rei, porque ele criou a todos nós, ele nos formou, ele nos criou, ele criou o homem, ele criou a mulher, e ele naturalmente é o nosso rei, porque nós somos dele, nós nascemos dele, Deus é o Criador, nós somos os seus filhos, pela lógica, pela natureza da coisa, nós nos submetemos a Deus, que é o nosso rei. E então, a Bíblia fala que esse rei, ele é um rei maior, um rei melhor, ele é Elohim, ele é altíssimo, ele é um rei que é mais alto do que qualquer outro que diga que é tão alto quanto ele. Salmo 24, verso 1 e 2 declara o seguinte: do Senhor é a terra. Claro, foi ele que criou. O que nela existe, claro, foi ele que criou. O mundo, claro, foi ele que criou. E os que nele vivem, tudo é do Senhor. Ele originou tudo. Está vendo a lógica do Salmo 24? Para que entre o rei. Mas por que ele é o rei? Porque ele criou todas as coisas. Do Senhor é a terra, do Senhor é tudo que nela existe, do Senhor é o mundo e todos os que nele vivem. E o verso 2 esclarece ainda mais. Por quê? Pois foi ele quem fundou-a. Ele é o dono, ele fez, é dele. É o território dele, é do jeito dele, ele quem criou. Ele fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então, o Criador é o nosso rei. Por isso, ao longo da história, há uma tentativa de desconstruir Deus como o Criador. E aí tem a teoria da evolução, tem a teoria do não sei o quê, tem a teoria do não sei o que lá. Tem alguns crentes tentando dizer, não, essa teoria aqui se adequa à Bíblia. Queridos, Deus é o Criador. Ou você crê nisso, e crer não necessita explicação, é uma fé de uma convicção interna, independente de uma explicação lógica. Eu creio, Deus criou, e se eu creio que Deus criou, eu sou dele, e se Deus me criou, eu sou criatura, sou súdito, tenho um rei. Você não escolhe qual é a sua família, você não escolhe a mãe que você tem, você não escolhe o pai que você tem. Simplesmente você tem que ter. Você não escolhe o Deus. Ele é o rei. Foi ele quem te criou. Ele que te formou. Você nasceu dele. Então veja, a Bíblia nos conta a história do livro desse rei. Desse reino. O que é a Bíblia? A Bíblia, nada mais, nada menos é do que um livro que conta sobre um rei, sobre um reino e sobre o povo desse rei. Isso é a Bíblia. Todos os 66 livros, os 39 do Antigo, os 27 do Novo Testamento, todos eles falam de um rei.
de como ele quer que as coisas sejam do jeito dele, na casa dele, no território dele, porque ele criou, ele fez. Então ele vai dizendo que como que ele quer que as coisas sejam feitas. Já parou para pensar por que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, conhecido como Torá, também é conhecido como lei? Já ouviu falar isso? Lei, 10 mandamentos, regras. Sabe por quê? Porque dentro da perspectiva histórica, um rei, quando declarava como ele queria que as coisas fossem feitas, virava lei. A palavra do rei é lei. Então, se é a palavra de Deus que é o rei, então eu tenho a Bíblia, o Antigo Testamento, como a lei. São regras, lei. E o Novo também é uma lei. No passado, uma lei que implicava naquilo que eu podia fazer. Depois do advento da graça, agora uma lei que implica naquilo que eu creio que foi feito por mim. Mas ainda assim é a lei do rei. Ele disse, ele mandou, ele instituiu, isto é a Bíblia. Sabe por quê? Todo rei é conhecido pelo seu território, pelas coisas que acontecem no seu território, por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. O rei não decide em conjunto com seus súditos, não. O rei não é escolhido para assumir o seu cargo de rei, não. Ele é rei, ele até ouve conselheiros, mas ele traz a resposta, né? Talvez por isso Provérbios fale, do coração do homem podem vir os planos, mas de onde vem a resposta certa? Dos lábios do Senhor, porque ele é o rei, ele sabe. Uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu ouvi, porque quando o rei fala, a sua voz é como voz de muitas águas. Ele é o rei da glória. O rei sozinho decide tudo, e o que ele decide, ele escreve, e o que ele escreve vira lei. Daniel, capítulo 3, verso de 1 a 7, declara o seguinte: o rei Nabucodonosor, rei também, Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura. O rei Nabucodonosor. Eu estou querendo mostrar aqui que quando o rei fala, vira lei. E quando o rei fala, vira lei, se escreve. E quando se escreve, todo mundo tem que obedecer. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Verso 2, eu vou ler até o 7. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, só depois que ele convocou. Primeiro ele decidiu, depois ele convocou os seus nobres, auxiliares, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que ele mandara erguer. Verso 3, assim todos eles, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficar em pé diante dela. Então o arauto, aquele que falou para que entre o rei da glória, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Verso 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Porque quem desobedece à lei é marginal. Quem desobedece à lei merece uma punição. Amém, queridos? Você está entendendo aí a lei e a graça? Você está entendendo que quando o rei fala é lei, e por causa de o homem não ter cumprido a lei, o homem era digno de morte? Porque quando um rei fala, todos têm que ouvir, ele é rei. Então, Nabucodonosor, verso 7, por isso logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações e povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Agora pula para o versículo 25 e 26, porque teve gente que não obedeceu. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo da fornalha, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Verso 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Elohim, servos do Deus Altíssimo, do Rei que é maior do que eu, saiam e venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram, porque aquele rei reconheceu que havia um rei dos reis, que havia alguém que era altíssimo,